gente vai começar com ela, nossa comentarista de comportamento, Pamela Magalhães, entre nós. Vamos lá. Pamela Magalhães, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite para você que está aqui entre nós. Que a sua dúvida esteja aqui também, né, Dalcides? E se a sua dúvida não estiver aqui, porque vários telespectadores já entraram no seu site, é isso? Pamela Magalhães? Na página do Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga, ou então me mandaram também em contato @pamelaMagalhães.com.br. E aí você que está nos acompanhando nesse momento diz assim, mas eu tenho uma dúvida agora, manda agora. Nós estamos ao vivo e é de fato ao vivo para todo o Brasil. Então você, de qualquer parte do Brasil, vai acessar o site da Rede Vida, redevida.com.br/tribuna e vai mandar a sua pergunta. Podemos começar já? Vamos já. É isso? Isso. A Luciana de Sobral, no Ceará. Pamela, assisto você todas as quintas, mas você faltou uma. Faltou uma, não? Você vê que ele não perdoa, né? Você vê que ele não perdoa uma faltinha. Faltou uma. E a Luciana diz assim, uma pessoa que desde pequena teve problemas de autoestima, tem medo de muitas coisas. É possível na vida adulta mudar esse quadro de problemas com autoestima? Bom, primeiro que sempre, tá, Luciana? Sempre é possível a gente reverter esse quadro da baixa autoestima. Quero até fazer um link que a jornalista Raquel falará sobre essa importância da gente ser o nosso próprio relações públicas, né? Da gente conseguir fazer o nosso próprio merchan. E justamente para que a gente consiga fazer esse movimento, Luciana, a gente precisa acreditar e gostar do nosso jeito de ser. Então, a autoestima é justamente como a gente se percebe e de acordo com o quê? Com as escolhas que a gente faz. Quanto melhores são as minhas escolhas, melhor eu me percebo, melhor eu estou no mundo, melhor eu me enxergo, certo? Então, se você não gosta muito do seu jeito de ser, ou então a tua autoestima está muito rebaixada, verifique o que você está escolhendo desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. As pessoas que você escolhe para conviver, o relacionamento que você escolhe para ter, aquilo que você escolhe para se alimentar, as atividades que você escolhe para fazer. Tudo isso é justamente o equilíbrio disso, né? A balança dessas escolhas que define a qualidade da autoestima de qualquer um de nós. Me deram agora aqui o celular e me falaram, Dalcides, pode acompanhar? Tem uma tal de hashtag, é aquele negocinho assim do joguinho da velha que aparece na tela da sua TV, Tribuna, hashtag Tribuna. Você pode também mandar sua pergunta pelo hashtag Tribuna. Ai, que bom. A Lia de São Paulo. Olha que pergunta interessante. Por que a gente chora, Pamela, em filmes românticos? Eu choro muito, diz ela. Sofremos como se aquela história fosse a nossa. Que identificação. Isso, na verdade é justamente isso que acontece. Quando você está assistindo um filme, né? Você assistiu um filme, uma novela, você ouve aquela história, você vê aquela história e você tem uma identificação com a sua história. É como se fosse um movimento projetivo, né? Você percebe a vivência do outro como a sua, como se houvesse uma ressonância com aquilo que você vive ou já viveu. Então você se emociona. Por isso que eu gosto muito de filme, de novela, de livro, porque quando você está lendo aquela história, quando você está assistindo aquele determinado filme, você pode também repassar o seu próprio filme, o filme da sua vida, e repensar muito as condutas, aquilo que você viveu. Então é sempre bom. São pessoas sensíveis e passíveis de reflexão. Temos questões, perguntas feitas pelas ruas, pelo nosso jornalista Luiz Henrique Casoni. Vamos lá. Que bom. Olá, Pamela. Eu sou sua colega também, sou psicóloga, graduada pela PUC há 40 anos, que não é o mesmo caso seu, né? Eu venho já de outra geração. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre o que acontece agora com as relações de parelha, de casal. Que agora o pessoal casa, não dura muito tempo, parece que não refletem antes de casar, não sei, não aguentam muito. E gostaria de ver no ar a tua opinião, né? Adoro o programa do Dalcides, eu vou lá e vejo, gosto da dinâmica do programa. Parabéns a vocês, que continuem trabalhando esses temas.
Que linda, Linda, que linda. linda. Eu acho muito interessante. Primeiro, muito legal uma colega aqui, né? Uma colega que está muito mais tempo que eu aí formada. Que bom escutar e que legal que você acompanha e que você aprova o que a gente faz aqui. Ô, Luiz, né? lembra muito do nome? Gostoso. Eu queria mandar um nome, um beijo, Então, um beijo pra para senhora. ela. Pronto. De qualquer forma, eu acho que essa geração, diferente que a sua geração, é a geração clique, né? É a geração que tudo é muito rápido, a gente tem uma geração imediatista, muito mais ansiosa, então tudo é muito mais rápido, os relacionamentos eles acabam sendo muitas vezes mais superficiais, e eu entendo que é uma geração com pouca tolerância à frustração. Então, começa-se um relacionamento e não tem tanto esse exercício do suportar dos obstáculos, né, do lidar, de repente, com as contingências do relacionamento, que vão surgir sempre. Então, começa um relacionamento. Aparece um empecilho, ao invés de lidar com aquilo, conversar, né, dialogar, entender, assim, reajustar, exercitar resiliência, não. Pula-se para outro, termina esse, pula para outro, sempre evitando a frustração, evitando a necessidade de transformação. Então, eu acho que tem um lado que realmente é bem diferente que esse antigo, que era mais tolerante, que tinha relacionamentos mais duradouros, mas a gente tem que respeitar que é uma característica de uma época que também tem outras vantagens. É uma geração com uma maior diversidade de relacionamento que as pessoas experienciam mais na quantidade. Ó, eu não sei se eu leio aqui, assim, agora dá uma de humilde, né? Não sei se eu vou ler ou não. O chefe Eduardo Pires, olha que carinho. O melhor e mais útil programa da TV brasileira. Olha que maravilha. Beijo no seu coração, meu irmão amado. Tá vendo só? O chefe Eduardo Pires. Chefe, porque acho que ele mexe Lógico, com muito cozinha, legal. Que gostoso ler isso. Renata de Campinas, São Paulo. Terminei com meu namoro e ficamos 5 meses separados. Resolvemos voltar há 2 semanas e ele está igual, sem atitude, dominado pela mamãe. Eu não suporto isso, Pamela. Quando ele irá acordar e ser um homem de verdade? Renata, eu não sei quando ele irá acordar e ser um homem de verdade. Agora, você terminou um relacionamento, passou pouco tempo, né? Você voltou. Então, por que você quer que ele esteja diferente nesse período, né? O que mudou em você e o que você espera nessa relação? Você tem que se perguntar a sua expectativa relacional. O que você está querendo desse relacionamento? Por que você queria que ele fosse diferente? O que você queria que ele fosse que não é este homem? Então, tenha isso mais alinhado para não ficar nesse exercício desgastante de querer modificar o outro, ou então de terminar e voltar e sempre esperar que algo mude. De repente, é você que tem que mudar. Você que tem que estar mais assim certinha daquilo que você quer numa relação. Mais questões, perguntas pelas ruas. Vamos lá. Oi, Pamela, meu nome é Elaine. Hoje eu vejo que as pessoas estão tão vazias de si, né? As pessoas não amam mais, não se preocupam com as outras, né? E isso acaba gerando o quê? Acaba gerando uma situação chata de decepção, né? A gente acaba se decepcionando por falta de amor ao próximo. Por que as pessoas estão tão vazias? Por que decepção dói tanto? Ah, que bacana a tua pergunta. Você sabe, Elaine, você estava falando sobre isso e eu estava lembrando de um tema que eu tenho dito bastante aqui, sobre empatia. As pessoas estão cada vez mais voltadas apenas para si. Eu vejo o ser humano muito individualista, né? Pouco empático. Para quem está assistindo e não sabe o que é empatia, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, da gente poder enxergar o outro e conseguir supor aquela dor, respeitar aquela dor, né? Se colocar no lugar do outro e ter mais delicadeza no contato. Eu vejo a empatia com uma correlação muito grande com a gentileza e concordo. Eu acho que, na verdade, Elaine, vira uma corrente, né? As pessoas estão muito apressadas, com muito pouco tempo, acabam focando muito em si. Você vê que uma pergunta tem muita relação com a outra, né, Alcides? Então, pouco tempo, ficam muito em si, preocupadas com as suas prioridades, com aquilo que elas precisam fazer. E aí não dá muito tempo, né, de olhar para o outro, de cogitar o quanto é importante ali fazer algum movimento e respeitar o outro, ou fazer alguma gentileza ali, se deixar um pouquinho de lado que seja para fazer um movimento para o outro. Não. Então, isso vira um ciclo, né? Eu não faço para você, aí você não faz para o outro não faz para o outro, e vira uma corrente muito egoísta. Que todos possam repensar nos movimentos gentis que vem fazendo. Às vezes é um movimento que você faz a mais na vida, que você mobiliza que o outro faça também. E aí, aos poucos, né, Dal, a gente vai revertendo essa corrente para uma corrente muito melhor, para uma corrente muito mais generosa.
Anônimo, não falem o meu nome. Pessoas que, durante uma crise relacional, traem o parceiro, tendem sempre a agir assim em relacionamentos futuros? Eu não sei se uma pessoa tem necessariamente, a partir do momento que ela trai durante uma crise, ela faz isso futuramente. Isso é relativo. Eu acho que quando a gente vive uma crise relacional, o movimento de trair o parceiro, ao invés de focar a energia para aquilo, né, canalizar a atenção ali e ver o que se pode fazer com aquela relação, pensar no diálogo, né, exercitar o diálogo, conversar, fazer movimentos, é mais fácil muitas vezes essa saída pela tangente, né, relacionamentos paralelos, justamente por fuga daquela problemática. Então, eu não sei se futuramente essa pessoa agirá assim, mas mostra uma tendência de uma dificuldade muito grande desse indivíduo em manejar a frustração, a dificuldade que ela está vivendo no relacionamento. A Soraya de Três Lagoas, eu conheci um homem pelo aplicativo de relacionamento. Ele conversa comigo direto, o dia todo. Sai comigo às vezes, mas frequentemente desaparece. Reaparece do nada e quando convém me chama de amiga. Não sou da geração do ficar, eu estou sofrendo. Será que ele é louco, Pamela? Soraya? Soraya, não sei se ele é louco. O que eu sei, né? O que eu sei é que a proposta dele, ele lembra toda hora que você é amiga. É interessante que tem pessoas que fazem isso, né? Quando elas querem, elas se relacionam, elas vivem a sexualidade e tudo mais. Quando elas não querem muito, elas se sentem pressionadas ou elas acham que você vai fazer alguma cobrança, elas arrumam alguma forma de te lembrarem que você é só uma amiga. Então, se você não é da geração de ficar e se você acha que você não suporta esse estilo de vida, então não entre nesse relacionamento. A gente tem que perceber, não importa muito o que o outro fala, tá? A gente tem que perceber pelos fatos. Então, do que eu estou escutando do teu relato aqui, a proposta dele não é um compromisso. Ele quer curtir, né? E no momento que ele sente que o caldo está engrossando, ele lembra que é amizade. Então, cuidado para não se magoar. Você quer ter um relacionamento assim? Uma ficada ali, uma ficada colar, então perceba se você suporta ou não e tope a parada. Agora, se isso te machuca e você quer algo mais substancioso, não entre nessa com aquela desculpa de sempre ficar se contando, eu vou mudar. Sabe essa esperança? É uma falsa esperança, porque você nunca sabe quando vai ser e fica sempre na esperança de que vai ser agora, eu vou investir mais um pouquinho, e aí você vai se machucando e pode levar justamente esse trauma para relações futuras. O Jair de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu estou separado há 3 anos, mas ainda moro na mesma casa. Eu sei que não deveria, mas descobri que minha ex está saindo com uma pessoa. Tem dormido fora de casa nos finais de semana. Eu não deveria me incomodar, mas eu acho falta de respeito. O que fazer, Jair? Jair, você percebe como você está ambivalente no seu posicionamento relacional? Você está falando que você está separado, mas você está morando na mesma casa. Você está falando que não devia se incomodar, mas você está incomodado que a sua ex-mulher está saindo com outra pessoa. Esse é o problema, gente, para quem está nos assistindo, que separa, mas continua na mesma casa. Gente, separar e continuar na mesma casa não é separar. Você continua morando com aquela pessoa, você continua vendo aquela pessoa o tempo inteiro, você continua acompanhando a rotina daquela pessoa, você é obrigado a perceber quando aquela pessoa volta mais tarde, quando a pessoa está falando com alguém. Separação é separação. É dolorosa sim para todos, mas é importante que assim que a gente se separe, a gente consiga cada um ficar no seu canto, pelo menos por um bom tempo. E depois, se der para ter uma convivência amistosa, ótimo, mas vamos respeitar isso, porque no seu caso, por exemplo, por que você está tendo essa gama de sentimentos? Porque você está no mesmo espaço que ela, não tem jeito, não tem como negar uma história que foi vivida. Pamela, quanta gente escrevendo, meu Deus, a frase é fim de relacionamento. Pamela, eu quero uma solução para o fim de um relacionamento. Nossa. Essa é a frase. Eu ainda o amo muito, mas sinto que ele não sabe o que ele quer. O que é que eu faço? Eu deixo ele seguir com a vida dele? Primeiro, foque em você. Por que será que esse relacionamento terminou, mas não terminou dentro de você? Quais são as questões que ainda ficam ali, né, se manifestando dentro de você, te cutucando, te atrapalhando? Importante você se questionar. O que está acontecendo? O que ficou dessa história que você não está conseguindo fechar? Se ele não se decidiu ainda, você não deixou tão claro. Mas, de repente, ele ainda te procura de vez em quando. Aí, quando você acha que vai voltar, ele fala, não, a gente terminou. Então, você que tem que ter claro como que está essa história
história para você, né? Se está realmente ainda viva, se tem algumas pendências. E se houver alguma pendência, que você consiga resolver consigo, chamá-lo para conversar, deixar as coisas mais alinhadas, porque quando fica essa história, né? Meio aqui, meio acolá, a gente fica muito confuso, Dalcides, e a chance de ficar machucado, de ficar remoendo esse sentimento e de não conseguir se abrir nem para aquela relação, nem para uma nova relação é muito grande. Ó, já estão participando aí pelo hashtag Tribuna. Olha, isso que mesmo. Bom, eu não vai sabia enviando. disso. Pode, a partir de hoje você já pode fazer suas perguntas também por aqui. A Rose do Espírito Santo, meu casamento estava muito ruim, Pamela. Eu comecei a sair com uma pessoa. E ele também era casado e resolveu se separar para assumir algo comigo. Agora ele está me pressionando. Mas eu tenho 2 filhas com meu marido. Eu não posso deixar o meu marido. Eu não quero largar meu casamento, mas também não quero perder essa grande paixão que surgiu na minha vida. Eu estou perdida, é a Rose. Rose, você não quer perder nada. Essa é a verdade. Você não quer perder nada, você não quer fazer qualquer escolha, você quer os dois. Eu brinco que é aquela história, ela quer carne e frango no avião. Sabe quando o avião vem, a aeromoça pergunta, você quer carne ou frango? Eu quero os dois. A gente tem que saber escolher na vida, principalmente porque a gente está falando de 3 pessoas, certo? Então são 3 corações aí envolvidos nessa dinâmica. Enquanto você fica nessa história de não querer perder os dois, periga de você perder, de não perder os dois, periga de você perder os dois sim, e se perder nessa situação. Você precisa entender o que está acontecendo no seu relacionamento atual, que está havendo espaço para outra pessoa aparecer. Como será que está a qualidade desse relacionamento para de repente você se ver tão apaixonada por outra pessoa também? Como que você entende um amor que de repente, né, esse amor ele cabe a essas 2 pessoas no seu funcionamento? Então avalie qual é a condição de amar na sua vida, o que você planeja para si, para que você consiga optar. Porque os 2 eu acho que não vai conseguir, não vai dar muito certo, Dalcides. Acompanho você sempre, Dalcides, porque eu admiro muito você e admiro muito Pamela Magalhães. Oh, coisa bonita. É a Vânia. Olha, as críticas no relacionamento. E minha esposa sempre me critica e diz que não a satisfaço. Eu me empenho, tento melhorar, até emagreci e tenho procurado ajuda psicológica, mas nada adianta. Ela sempre diz que não sou bom o bastante. Mas também, né? Fica falando isso. Isso tem me feito muito mal. Eu ando muito triste. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar e ela gostar mais de mim? É o Theo. Theo, você precisa existir e existir para você. Enquanto você fizer todos os movimentos para o outro, você não está existindo por si, você está existindo para o outro. Então você está emagrecendo para ela, você está se arrumando para ela, você está fazendo movimentos para ela. E o que ela está fazendo? Ela está te criticando. Por quê? Porque talvez ela sinta em alguma instância que aquilo não é você. Comece a fazer movimentos para si. Você quer fazer um esporte? Faça aquilo que você quer, que é o seu desejo. Você quer emagrecer, você quer fazer um exercício, você quer usar a roupa X, faça a sua escolha. Você precisa existir para o outro se encantar por você, você precisa ser um legítimo outro. Enquanto você se portar como uma sombra dessa esposa, como uma extensão dela, ela nunca vai conseguir ter essa libido despertada, ter essa admiração que você tanto deseja. Eu vou fazer um pequeno intervalozinho aqui e já volto já. Repleto de perguntas, muita gente entrando em contato com a gente. Que bom que você está assim em sintonia com a gente de todas as partes do Brasil, redevida.com.br. Quem mais? A Elisa de Marília, a gente já falou? Trabalho com meu... não falamos ainda. Elisa de Marília. Trabalho com meu marido há 15 anos. Somos muito grudados. Enquanto os filhos estavam em casa, eu me distraía. Agora que os 2 foram embora, eu me sinto uma estranha dentro de casa. Eu percebo que somos mais amigos do que qualquer outra coisa. Posso fazer alguma coisa para resgatar a nossa atração sexual, Elisa? Claro que sim, Elisa, sempre. Quando a gente trabalha, né, com um parceiro, a gente passa ali o dia inteiro, aí volta também para casa e tem a rotina de casa e tá junto também, parece que tem pouco tempo para que a gente faça algumas atividades que condizem à nossa individualidade, né? Aquilo que é só nosso. Então é sempre tudo junto, então almoça junto, janta junto, toma café da manhã junto, trabalha junto, e aí você fica tão misturado que você acaba se despersonalizando, né? Esquecendo daquilo que é importante para você, que define
define o seu jeitão de ser, Elisa. Então é importante agora que esses filhos saíram, talvez você possa repaginar um pouco essa rotina. Claro que vocês estão trabalhando junto e fica difícil desfazer isso e talvez isso dê muito certo. Mas não esqueça de incluir no teu dia momentos só seus, com atividades suas que não o incluam. É muito importante a gente manter esse mistério, né? Esse encantamento da relação. Porque quando eu sei tudo que o outro faz, o outro está sempre comigo, o outro passa a ser muito previsível. Né? Um fica muito previsível para o outro. E aí perde um pouco essa delícia do mistério relacional, de eu entender que eu preciso fazer movimentos de investimento na relação, né, para que essa paixão apareça, ela exista. Então faça esses movimentinhos que depois você me conta. Alguma mudança boa vai ter, eu tenho certeza. Ó, a Regina de Araxá, Minas Gerais, está dizendo que bonito o programa. O Júlio de Anápolis, em Goiás. Dalcides, eu gosto muito de ver o programa. Dá um beijo na Pamela. Então um abraço, um beijo para todo mundo. Muito bom saber que vocês gostam, que vocês conseguem mandar as perguntinhas aqui, que a gente consegue aliviar alguns corações. O né, Júnior Dalcides? Rodrigues, de Feira de Santana, na Bahia, também, mandando um beijo. A Roselene de Umuarama diz assim, eu gostaria de parabenizar esse programa com temas importantíssimos. Assisto todos os dias. Mas tem um diferencial, eu faço propaganda do programa, porque é de alto nível. Ô, Roselene, não sei nem o que te dizer, é um beijo no seu coração, meu anjo, obrigado. O Carlos está dizendo assim, que está sofrendo bastante, ele está dizendo, ó, fiquem em sintonia comigo, o Carlos é aqui de São Paulo. A Maiara de Londrina, Pamela, eu gostaria de saber como faço para fortalecer a minha autoestima, vocês estão falando aí agora, fala da autoestima um pouquinho mais. Por quê? Porque eu tenho dificuldades em várias áreas da minha vida, a baixa autoestima e por causa de uma característica física. Então isso está me fazendo sofrer. É a Maiara de Londrina, no Paraná. Então, como eu já falei um pouquinho de autoestima, eu vou falar de outras coisas da autoestima aqui, aproveitando a pergunta da Maiara. Autoestima é sempre um tema muito forte, as pessoas perguntam muito sobre isso. Então, como eu disse anteriormente, autoestima é a maneira que a gente se percebe e a gente pode pensar e medir a nossa autoestima de acordo com os movimentos bons que a gente faz para si. Então, se você está falando que tem algo no seu aspecto físico que você não gosta, isso faz com que você se sinta muito mal, eu tenho certeza que tem muita gente assistindo também e se vê assim, ah, mas eu não sou que nem a mulher da revista, eu não sou que nem a minha amiga. Então, primeiro ponto, gente, evitem esse comparativo. Esse movimento de ficar se comparando o tempo inteiro com o outro. O outro não é você, você tem o seu jeito de ser, você tem que perceber, notar as suas virtudes e ser consciente dos seus defeitos, porque todo mundo tem. E pensar o que você pode fazer por eles, o que você pode fazer para minimizar um pouco essas questões que tanto te atordoam. Outro ponto, então, evitar comparativo, perceber o que você pode fazer melhor para si, tentar cuidar desse aspecto de inferioridade, de achar que você é sempre inferior ao outro. Porque quanto mais você exercita esse pensamento, quanto mais você repete para si mesmo, mais você transpira isso para as pessoas. E é aquela história, gente, se você não gostar de você, do jeito que você é, como que o outro vai gostar? E como que você vai acreditar que o outro goste também? Olha, a gente vai ter que encerrar aqui essa nossa participação, só que é o seguinte, eu vou pedir até para fazer uma mudança e a gente continuar essa conversa. Tem muita pergunta chegando. Então, a nossa produção, a Fernanda Mancília, vai para o site e vai resgatar as muitas perguntas que estão chegando hoje, para a gente responder na próxima semana, pode ser? Olha, a Luzia de Itabira, Minas Gerais, acabou de escrever, ela disse assim... Oh, adoro essa mocinha aí. Psicóloga é uma gracinha, inteligente. Eu sou do tipo que ela comentou, mas me aceito do jeito que sou. Ótimo. Velha de 70 anos. Ela que está dizendo. Velha de 70 anos. Perua declarada. Muita cor, bijuteria de tudo quanto é tipo. Eu não abro mão desse estilo, eu estou feliz, viu? Um beijo para todos vocês. Ótimo, ótimo. Você vê, ela se aceita, se reconhece. Não precisava falar, né? Não precisava usar o pejorativo velha, mas ela se aceita e está feliz do jeito. E esse é o segredo da vida. É a gente se reconhecer, aceitar esses defeitos, mas não se acomodar neles. Perceber sempre uma coisinha que você pode fazer para melhorar.
Quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu tenho uma página no Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga, tem meu e-mail também, contato@pamelamagalhães.com.br. Eu estou aqui todas as quintas com Dalcides no Tribuna, para que a gente consiga acalmar, fazer um carinho nesses corações. A Simone de Minas Gerais, a Roseli de Brusque, a Weber de Taboão da Serra, a Patrícia de Niterói, a Luana aqui. Todos vocês respostas na próxima semana. Combinado? Combinado. Então tá bom. Pamela, muito obrigado mais Obrigada, uma vez. Dal.